Boa noite, meu nome é Matheus, sou da Educa da Unesp e hoje a gente vai discutir sobre a importância do sistema nervoso central, né, as suas funções anatômicas e, e também a correlação que ele tem com a doença de Alzheimer e as influências do exercício físico, né? Deixa eu só... Bom, primeiramente, o sistema nervoso central ele é a divisão do sistema nervoso cuja função é analisar, integrar várias informações intra e extrapessoais e gerar uma resposta coordenada a esses estímulos, né? De forma simplificada, o sistema nervoso central é o principal centro de comando do corpo. Ele consiste em analisar as informações enquanto preparam as respostas adequadas do corpo, né? Tipo, através da... primeiro vamos falar que ele consiste em dois órgãos, né? Que são contínuos um com o outro, que é o encéfalo e a medula espinal, né? E elas se comunicam entre si, né? E quando uma informação chega, né? Elas recebem essas informações e, enquanto preparam respostas adequadas do corpo, as partes do encéfalo e da medula espinal, elas, que nem eu falei, estão se comunicando umas com as outras através de vias neuronais, né, neurais. Assim que a resposta efetora ela tiver sido elaborada, ela é conduzida para o resto do corpo através dos nervos do sistema nervoso periférico, que surgem diretamente de vias neurais. Especificamente, o encéfalo ele emite 12 pares de nervos cranianos que inervam cabeça, o pescoço, as vísceras torácicas, abdominais, enquanto a medula espinal ela emite 31 pares de nervos, né? Os nervos espinais eles complementam a inervação das vísceras e também inervam outros pares do corpo que não são supridos pelo nervo craniano, né? E vamos falar um pouquinho, para resumir, né? O sistema nervoso central é o principal centro de comando do corpo, né? De forma bem resumida, bem enxugada. Agora, quando a gente fala de corpo celular de neurônio, né? As principais células do encéfalo e da medula espinal são os neurônios, né? Eles recebem e transmitem impulsos nervosos e cada neurônio ele possui um corpo que é seu centro de microcomando e possui uma coloração cinzenta quando observado de forma microscópica. Além do seu corpo, os neurônios eles possuem também dois ou mais filamentos nervosos que eles se originam do corpo e conduzem as informações neurais. E esses filamentos são divididos em curtos, que são os dendritos, né? Como vocês podem estar vendo aí, e longos, que são os axônios. E a maioria dos axônios ele é envolvido por uma substância chamada de mielina, né? E eles dão uma coloração branca característica. As partes dos neurônios que compõem o que chamamos de substância cinzenta e de branca, a substância cinzenta ela é composta por agrupamentos de corpos neuronais, enquanto a substância branca ela é formada por seus axônios mielinizados e são axônios e os axônios não estão dispostos de forma aleatória e entrelaçados de tecido nervoso, né? Pelo contrário, eles se organizam em feixes que conectam certas partes de substância cinzenta e conduzem impulsos relevantes. No sistema nervoso central, no caso, esses feixes são chamados de vias e tratos, enquanto no periférico são chamados de nervos mesmo. E a distribuição da substância branca e da substância cinzenta é realizada de forma bem específica no encéfalo, na medula espinal. No encéfalo, a maior parte da substância cinzenta é encontrada superficialmente, compondo o córtex cerebral, né?
a gente vai conseguir ver. Eu não consegui colocar duas imagens nesse slide, mas vai ter uma imagem do encéfalo, e daí a gente vai conseguir ver a parte escura e a parte branca da substância cinzenta e branca, né? E enquanto a substância branca, ela compõe a sua parte mais interna, né? Como eu disse, pequenos aglomerados de substância cinzenta podem ser encontradas profundamente na substância branca, formando as estruturas subcorticais, tais como os núcleos da base e o diencéfalo. Cada unidade de substância cinzenta no encéfalo, que se localiza fora do córtex cerebral, é chamada de núcleo. E se localiza fora, né, do córtex. E na medula espinal, a substância cinzenta compõe a parte interna e tem um formato característico de borboleta, né? E quando observada num corte transversal, a substância branca que forma as vias da medula espinal se localiza externamente ao redor da substância cinzenta, né? Agora vamos falar, ó, que eu falei aqui, são a substância cinzenta é composta por agrupamentos de corpos neuronais, né, e tudo mais. Agora vamos falar um pouquinho de telencéfalo e lóbulos cerebrais, né? Cada lobo cerebral desempenha um conjunto de funções específicas, né? E esta é a razão pela qual todo o córtex é mapeado e dividido em áreas funcionais, como vocês estão vendo aí, tais como o córtex motor, o córtex sensitivo, né? E essas áreas do córtex são, além disso, subdivididas com base no seu nível funcional, nas áreas primárias, secundárias e associativas, né? E essas subdivisões hierárquicas se comunicam intimamente umas com as outras para processar a informação e gerar respostas adequadas, tanto motoras quanto sensitivas. E cada lobo é delimitado por sulcos específicos e é responsável por funções distintas uma das outras, né? Que é o sulco mais preeminente e também tem o sulco mais proeminente, no caso, que que é o sulco de Rolando aí, que ele divide o córtex, que separa o giro pré-central e o giro pós-central, né? E esses giros, eles abrigam o córtex motor primário e o córtex sensitivo primário, respectivamente, que são as regiões onde as funções motoras são iniciadas e as sensações, elas são detectadas mesmo, sabe? E a substância cinzenta, ela envolve a substância branca no cérebro, e que a maior parte da estrutura a maior parte da estrutura cerebral profunda, né? E como eu disse, existem, deixa eu ver, estruturas subcorticais, né? Que são um grupo de estruturas neurais localizadas profundamente no cérebro, que incluem os de encéfalo, os gânglios da base, o sistema límbico, a glândula hipófise, etc. Né? O diencéfalo, que é esse aí que eu não consegui achar uma melhor imagem, né? Só tinha essa, está localizado profundamente na substância branca do cérebro, e é uma coleção de 4 estruturas cerebrais localizadas de cada lado da linha média, de forma bilateral, ao lado do terceiro ventrículo, né? Incluem neles, né, o tálamo, que é uma massa nuclear ovoide, como vocês podem estar vendo aí, né? E o tálamo, ele transmite informação motora e sensitiva entre o córtex cerebral e a periferia, né? E também temos o epitálamo, que representa também a parte mais superior mais posterior, aliás, do diencéfalo, e ele constitui também da glândula pineal, e ele está envolvido, né, no ciclo vigília, né, que é o ritmo circadiano, no controle do sono mesmo, e na iniciação do controle do movimento. Temos também o subtálamo, né, o subtálamo, que é localizado de forma ventral ao tálamo, e ele é composto pelo núcleo subtalâmico
pela zona incerta, que a gente chama de forel, e pelo núcleo peripendicular, né? E o papel dele é controlar, integrar e precisar atividade motora, né? Dar uma centralidade na hora da locomoção, da marcha. E no hipotálamo temos inferiormente ao tálamo, né? E ele é dividido em 3 grupos de núcleos, né? Anterior, médio e posterior. E o hipotálamo, ele regula a resposta ao estresse, o metabolismo e a função reprodutora através de vários feixes hipotalâmicos e do sistema porta hipofisário. Agora, acho que vamos tratar de sistema límbico. Vamos aproveitar para falar dos núcleos da base, né? Os núcleos da base são um grupo de massas nucleares e substâncias cinzentas que se estendem pela parte inferior do cérebro. O diencéfalo e o mesencéfalo. Esses núcleos eles incluem um núcleo caudado, o putamen, o globo pálido, a substância negra e o núcleo subtalâmico, né? O núcleo caudado e o putamen eles constituem um conjunto de corpo estriado. A gente vai poder ver melhor aqui. E formam um núcleo lentiforme, né? Os núcleos da base eles fazem parte do sistema motor extrapiramidal e eles se comunicam com o tálamo por vias diretas, indiretas e superdiretas para ajustar habilidades motoras mesmo. Agora vamos voltar lá, que é a melhor região para falar do sistema límbico, né? De forma resumida, o sistema límbico ele controla sentimentos, né? Mas como assim? Ele é um conjunto de estruturas que ele estende pelo cérebro, subcórtex e o tronco cefálico, e ele tem duas divisões chamadas de córtex límbico e estruturas límbicas profundas, né? O córtex límbico é formado por vários sulcos e giros e cerebrais do lobo frontal, temporal e parietal. A parte profunda dele é formada pela formação hipocampal, pela amígdala, pelo diencéfalo, pelo córtex olfatório e pelos gânglios da base, pela parte basal do cérebro e pelo tronco encefálico. Né? Beba uma água aqui, tá? Já. Aprender a olhar para a câmera. De forma geral, a função dele é controlar as emoções, o olfato e a homeostase, né? E é uma estrutura particularmente importante do sistema límbico é a formação hipocampal, né, que está envolvida na memória de longo prazo e na navegação espacial mesmo. E, adicionalmente, a gente ressalta a amígdala envolvida na resposta do medo. Agora temos o tronco cefálico, né, que é a parte mais inferior do encéfalo, como eu coloquei aí. Ele repousa na fossa posterior do crânio e é formado por 3 partes, né? O mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Internamente, ele é dividido na área basal, no tegmento e no teto, e o tronco cefálico tem 3 funções principais importantes, né? Ele contém os núcleos da maior parte dos nervos cranianos, facilita o trajeto de vias neurais que seguem entre a medula espinal e o cérebro. Ele regula as funções vegetativas, tais como a frequência cardíaca, a pressão sanguínea, a respiração e as funções gastrointestinais, né? Vai ter um mesencéfalo aí, né? Como o texto diz, né? Ele está na parte mais superior do tronco e ele está envolvido o mesencéfalo, né? Ele se localiza entre o tálamo e a ponte inferiormente, né? Ele está mais envolvido nos reflexos audiovisuais, no estado de alerta e na regulação de temperatura corporal, perdão, e é irrigado por ramos mesencefálicos da artéria basilar.
Aqui. Agora temos o bulbo. Deixa eu ver. O bulbo é a parte mais do meio do tronco cefálico, né, que a gente pode dizer. Ele está localizado entre o mesencéfalo e o bulbo, né? Perdão, estou falando da ponte. Perdão, é isso, estou nervoso. E está envolvido em várias funções, como sono, audição, deglutição, gustação e respiração, né? E sua vascularização também se dá pela artéria basilar, né? Já o bulbo, ele se encontra mais inferior ao tronco cefálico e ele regula as atividades autonômicas relacionadas a funções cardíacas, respiratória, reflexa e vasomotora, né? O bulbo ele é irrigado pelas artérias cerebelares inferiores e pela espinal anterior. A região anterior do bulbo ele contém várias protuberâncias e nervos cranianos que emergem, e eles incluem a fissura mediana anterior, as pirâmides e os nervos, né, que a gente analisa como o hipoglosso, o glossofaríngeo e por último, o vago, né? E a sua superfície posterior do bulbo também é marcada por muitas estruturas anatômicas importantes, né? Como o sulco mediano posterior, fascículo, e tudo mais, né? Não fique assustado com a anatomia do tronco cefálico, né? Porque ela é bem, como pode dizer, muito bem padronizada. Agora temos o cerebelo, né? Que se dá o nome dele para fazer uma alusão a pequeno cérebro, né? Porque ele repousa de forma posteriormente do tronco cefálico e ao quarto ventríloco, né? Ele parece um cérebro realmente. Meu Deus, está desligando. Ele é separado pela tenda do aí. Além disso, o cerebelo ele é ancorado ao tronco cefálico e se comunica com ele através de pedúnculo cerebelares superior, né? O cerebelo ele é formado por três partes: a verme do cerebelo no meio e dois hemisférios, um de cada lado, e a superfície superior que a gente chama de superfície tentorial, né? Que ela está voltada para cima, enquanto a superfície inferior occipital está voltada para baixo. E o cerebelo é dividido horizontalmente em três lobos: anterior, posterior e flóculo nodular. E aproximadamente 10 lóbulos, aliás. E eu esqueci de falar, né, mas as funções dele é coordenar os movimentos e contribuir no equilíbrio do corpo. Medula espinal. A medula espinal ela continua inferiormente ao bulbo e ele se estende do forame magno até o nível das vértebras L1 a L2 e é formada por 5 segmentos, né? Cervical, torácico, lombar, sacral e coxígeo, né? E seu principal papel é conduzir informação, como eu coloquei aí, entre o encéfalo e o restante do corpo. E além disso, a medula ela regula funções corporais da parte inferior do organismo que não dependem do cérebro, como o reflexo. Agora, as meninges são membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinal e são chamadas de meninges cranianas e espinais, né? As meninges cranianas e espinais são contínuas uma com as outras através do forame magno e a sua função
é proteger o sistema nervoso central de impacto mesmo, porque ele abriga vasos sanguíneos e o líquido cefalorraquidiano, que a gente chama de líquor, né? Em ordem, assim, as meninges são divididas em três, né? Dura mater, aracnoide e pia mater, né? A dura mater é uma bainha de camada dupla que consiste na dura mater periosteal, se não me engano, e meningia do encéfalo. Está firmemente aderida ao crânio através da sua camada periosteal e envolve a medula espinal e é separada da coluna vertebral pelo espaço epidural, né? As camadas da dura craniana se separam uma da outra em vários pontos, formando um espaço que contém os seios venosos durais. E logo no meio, né, tem a aracnoide, que é a aracnoide craniana, e a espinal se localiza abaixo da dura mater. O espaço entre a dura e a aracnoide é chamado de espaço subdural. E por último temos a pia mater, que a pia mater craniana e espinal, elas se aderem firmemente à superfície do tronco, encéfalo e da medula espinal, respectivamente. E é uma meninge altamente vascularizada, né, contendo vasos sanguíneos que eles irrigam o sistema nervoso central, né. A pia mater, como vocês podem ver, ela envolve todo o encéfalo e é contínua inferiormente com a pia espinal mesmo. E a pia espinal ela recobre a, a medula espinal e termina com um filo terminal depois da vértebra S2. Agora vamos falar um pouquinho do líquor, né? De forma resumida. É um fluido incolor que banha o encéfalo e a medula espinal, né? Como vocês podem ver, ele é produzido por um tecido especializado chamado de plexo coroide, localizado nas paredes dos ventrículos cerebrais, né? E o líquor, ele circula sequencialmente pelos ventrículos e pelas cisternas subcaracnoides, para finalmente ser absorvida pelo sistema venoso através das granulações aracnoides. E a função dele é absorver forças mecânicas, proteger o sistema nervoso central e fornecer nutrientes a essas estruturas, né? Quando a gente balança demais nosso corpo, a nossa cabeça, é ele que dá uma sustentação boa na questão de força mecânica mesmo, né? E como vocês podem ver, ele tem forames aí, forames que são chamados de forame interventricular, tem um aqueduto cerebral também, e também tem duas aberturas na lateral entre o terceiro e o quarto ventrículo, e duas aberturas laterais, né, entre o quarto ventrículo e a cisterna do ângulo pontocerebelar, né, que aí daí é onde se transpõe todo o líquido do líquor, né? E também tem na abertura mediana, que está entre o quarto ventrículo e o espaço subaracnoide da cisterna magna. Agora, eu deixei essa imagem, né, porque a gente analisa que os homens pensam que possuem uma mente, mas é a mente que os possui. E realmente é isso, né? A gente sempre acha que a gente consegue sim controlar nossa mente, é óbvio, né? Somos seres que conseguem isso, mas muitas vezes a ansiedade, a depressão, ela faz com que a gente veja que nosso cérebro é muito forte na questão de dominação, né? Mas deixando isso de lado, a mente, além de tudo isso, ela pode nos trazer caminhos não favoráveis, como o Alzheimer, no qual você está vendo aí, né? E a importância
da memória em nossas vidas é reconhecida por todos, né? A memória é a retenção dos conhecimentos adquiridos sobre o mundo, ela transforma o passado em presente, é conhecida o fato de que a memória declina com o envelhecimento, isso é inevitável, e alguns pesquisadores até são meio que desafiados a explicar o que acontece com a memória nesse processo, né? Mas antes da gente entrar para explicar quem é esse cara aí que descobriu o Alzheimer, né? E o sobrenome se deu à doença. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Ela se caracteriza pela atrofia cortical, né? Mais acentuada no lobo temporal, e principalmente na região hipocampal, com aumento dos sulcos e das fissuras corticais, né? Ela se caracteriza pelo declínio progressivo das funções corticais superiores, com predomínio em dificuldade de memória, pensamento, orientação, compreensão, etc., né? E essas alterações devem ter intensidade suficiente para ocasionar uma dificuldade funcional no indivíduo, que pode afetar no desempenho da vida diária, que a gente fala, que são as ATVDs, né? E a doença de Alzheimer é a principal causa do declínio cognitivo dos adultos, né? Sobretudo dos idosos, representando mais da metade dos casos da demência. A idade é o principal fator de risco, né? Na sua prevalência, que passa de 0,7% dos 60 a 64 anos de idade para cerca de 40% nos grupos etários de 90 a 95 anos. Então, assim, é quase você ficar parado num tiroteio no escuro. É muito difícil de você escapar. E essa patologia em questão foi descrita inicialmente por esse cara aí da esquerda, né, o Alois Alzheimer, em 1907. Ele era um neuropatologista alemão. Ele relatou um caso de uma paciente, que é essa da direita, de 51 anos, que apresentava o declínio, que a gente falou, cognitivo de memória, acompanhado de vários déficits cognitivos e distúrbios de comportamento, né, e tudo mais. A necropsia cerebral da mulher, peraí. A necropsia cerebral revelou extensas lesões com perda neuronal, né? Placas senis, Deus. Se apagar de novo, eu vou deixar. A necropsia cerebral revelou extensas lesões com perda neuronal e placas senis e emaranhados neuronais denominados fusos neurofibrilares no cérebro, né? E caracteriza por distúrbio progressivo de memória, de outras funções cognitivas, que afeta o ocupacional da pessoa e social, né? Ela não consegue viver de forma normal. E o transtorno da memória afeta também os processos de aprendizado e evocação, com diminuição na aquisição de novas informações, uma piora progressiva até não haver mais qualquer aprendizado novo. Embora haja certa preservação da memória remota em estágios iniciais, a perda da memória é global na evolução da demência. O indivíduo, nossa, e o indivíduo torna-se progressivamente incapaz de desempenhar atividades de vida diária, tipo como trabalhar, né, lazer e vida social, né, e de cuidar de si mesmo e depender de cuidadores, né, como a gente sempre vê aí em asilos. E ao decorrer disso, a gente relata dois aspectos, né, macroscópicos específicos: a atrofia dos bulbos, dos tratos olfatórios, do encolhimento do hipocampo, dos ventrículos laterais, do corno temporal, que eles, né, há um aumento no corno temporal e dos ventrículos laterais, perdão. E no exame,
No exame macroscópico do cérebro, é observado um grau variável de atrofia cortical com aumento do volume ventricular, né? E também tem um alongamento dos sulcos cerebrais, pronunciando os lobos frontais, temporais e parietais. Nos casos de início precoce da doença, né, tipo que é abaixo dos 65 anos, a atrofia cortical ela apresenta mais pronunciada do que em posição de caso de início tardio, né, que é acima de 65 anos, que apresenta uma atrofia central mais preeminente do que a atrofia cortical. Em relação aos aspectos histológicos e neuropatológicos, a demência ela se caracteriza pela maciça perda sináptica e pela morte neuronal, observando nas regiões mais responsáveis pelas funções cognitivas mesmo, né? E os estudos sugerem que a morte neuronal procede após a ruptura do citoesqueleto celular. E com a progressão da doença, ocorre o aparecimento de lesões típicas que se manifestam pelo aparecimento de placas senis, né, que a gente estava falando, as quais contêm depósitos extracelulares de proteína beta-amiloide e fuso emaranhados de neurofibrilares, né, localizados normalmente no citoplasma perinuclear. Inicialmente, o paciente, né, que apresenta maior comprometimento de memória recente, com a evolução do quadro clínico, ocorrem distúrbios de memória semântica, dificuldade de nomeação, de elaboração da linguagem de déficit de atenção. Vale ressaltar também que o grau de classe social, se isso eu estou falando de forma embasada de artigos científicos, o grau de qualidade de vida, de classe social que eu estava falando, ela afeta, sim, de uma forma mais acentuada nas pessoas mais pobres, né? Porque elas não têm tanto trabalho cognitivo, não têm educação básica ou uma educação tão acima das pessoas que estão na classe alta, né? E continuando, né? Há um prejuízo nas habilidades visoespaciais, nas funções executivas, e os déficits cognitivos eles prejudicam o paciente nas atividades de vida diária que eu tinha falado, que é os ATVDs, que inclui a convivência familiar, né? Não consegue nada, a gente vê que ela fica muito dependente, né? E a neuropatologia da demência caracteriza-se por mecanismos críticos que determinam a morte neuronal, né? Que é a formação das placas amiloides, as externas aos neurônios, a partir da clivagem das proteínas precursoras de amiloide pela gama-secretase e beta-secretase. E também a hiperfosforilização da proteína tal, né? Que é essa aí que vocês estão vendo. E deixa eu ver. Vocês estão vendo que leva à formação de emaranhados de neurofibrilares, né? Que são esses, parecem uns cabelos aí, dentro dos neurônios. E esses mecanismos determinam um processo de atrofia cerebral, inicialmente em áreas do lobo temporal, como o hipocampo, o córtex entorrinal, áreas da atrofia do núcleo de Maynard, bem como os núcleos septais, e etc. Né? Esses núcleos eles são responsáveis pela produção de acetilcolina, né, que a gente viu que é um neurotransmissor, mediador da atividade cognitiva. E, progressivamente, o processo neurodegenerativo acomete todo o córtex cerebral, determinando o declínio das demais funções cognitivas, além de distúrbios de comportamento, né? Ainda não existe tratamento definitivo que possa curar ou reverter essa deterioração do funcionamento cognitivo causada pela demência.
Do ponto de vista farmacológico, o tratamento atual ele consiste na prescrição de anticolinesterásicos, e que são remédios donepezil, galantamina, galantamina, se não me engano, e de memantina, né, que daí são remédios antiglumatérgicos, tanto para o declínio cognitivo quanto para distúrbios de comportamento. Porém, intervenções não farmacológicas têm apontado favoráveis manejo de pacientes com demência. Programas de estimulação, estimulação cognitiva, psicoterapia, de orientação para a realidade, terapia ocupacional, atividades em grupo, treinamento, etc. Né? Outra alternativa, né, que é lógico, é a atividade física, né, que tem propiciado benefícios aos pacientes com demência, que a gente vai ver agora. Assim, vocês vão ver que não é tão, tipo assim, não ajuda tanto. Algumas pesquisas têm demonstrado que a ação benéfica do exercício sobre a cognição, em uma meta-análise, que concluíram que o tratamento aeróbico em pessoas idosas proporcionou melhora no funcionamento cognitivo, especialmente nas funções executivas, né, de ação. Também por meio dessa análise, destacaram vários estudos que ocorreram melhora de exercício de funções significativas, né, cognitivas, globais com a prática do exercício físico, em indivíduos com um declínio cognitivo bem leve ou com uma leve demência. Também existe uma lacuna no detalhamento dos programas de exercício físico, né? Foram aplicados recomendações de intensidade, tipo de exercício, frequência para a prática da atividade física sistematizada nessa população, né? Realizaram alguns estudos, né, que controlaram para avaliar a eficácia de um programa de exercício da função cognitiva, né, em pessoas com demência. E foram diagnosticados em alguns critérios que eles usaram lá, né, que são todos em inglês, né, um critério lá da avaliação de demência e Alzheimer. E a amostra foi composta por 40 idosos que foram alocados aleatoriamente em um grupo de controle, que recebia tratamentos habituais, e grupo de tratamento que realizou um programa de exercícios domiciliares por 4 meses. Né? O protocolo de treinamento era composto por 10 exercícios simples, com 3 níveis de forma progressivamente desafiadoras para eles, né? Tipo, fortalecimento de membros superiores, inferior e treino de equilíbrio mesmo. E também fez parte do protocolo uma caminhada em velocidade rápida de 30 minutos. Né? As funções cognitivas foram avaliadas pela subescala, que é da doença de Alzheimer lá, e a função física foi avaliada por um alcance funcional, né? E um teste de sentar e levantar, para fazer uma avaliação de força de membro inferior. E também foi utilizado escalas de Bartel para utilização dos resultados, né? Houve uma melhora das funções físicas com um maior alcance, né? E também um aumento de resistência corporal, mobilidade mesmo, né? Mas os autores eles sugeriram que um programa desenvolvido especificamente para pessoas com demência é eficaz para melhora nos domínios cognitivos e físicos, impactando na qualidade de vida deles, né? Para ter uma propensão maior, uma análise melhor e mais crítica para que isso se melhore, né? Para a gente entender mais sobre os níveis de intensidade que se deve colocar para os idosos na hora de melhorar a saúde deles de acordo com a doença. Né? E o que houve de variabilidade
né? Tanto de protocolos quanto de frequência de exercício ainda é muito desafiadora, né? Estudos que fizeram com animais que têm demonstrado que exercício físico tem efeitos benéficos na prevenção do declínio cognitivo, né? Um recentemente que demonstrou que a prática do exercício físico ao longo da vida reduziu a, a perda a perda neuron... Peraí, deixa eu ver. Do cérebro. A perda neuronal no hipocampo e aumentou a neurogênese em camundongos transgênicos, né? O exercício também foi capaz de promover também mudança de perfil, de expressão gênica desses ratos. E também outros estudos eles submeteram a um programa de exercício voluntário com corrida de 10 semanas, né? E houve sim uma melhora, mas assim é muito relativo discutir sobre isso, né? Porque esses estudos que foram utilizados nessa revisão, eles apontam benefícios cognitivos e motores após a realização do exercício físico. Porém, há uma necessidade de avaliação entre a correlação dessas variáveis que ocorreu, né? Porque diante de tudo que foi exposto, é mais do que comprovado que o exercício físico traz benefícios, né, na progressão. Porém, alguns pontos eles merecem mais investigação, como relação de estudos com diferentes modalidades de exercício, com amostras e condições semelhantes a avaliar o efeito do exercício em diferentes fases da doença, né? Porque normalmente pega quando a pessoa está em estágio inicial, então não é tão criterioso assim. E o perfil de amostra, por fim, padroniza os instrumentos de avaliação, né? Para saber de forma cognitiva e motora que são aplicados esses estudos. E diversos tipos de atividade física sistematizada, com e sem estímulo de cognitiva, para ser suficiente para manter ou mesmo melhorar de forma temporária as funções dos idosos. Contudo, não se conseguiu estabelecer de idosos com demência um protocolo de recomendação a respeito do tipo de intensidade da atividade física sistematizada necessária para produzir os benefícios de funcionamento cognitivo, né? Também não foram todos os artigos, né, que foram esclarecidas as funções cognitivas mais sensíveis ao exercício físico, né? E o que a gente conclui com isso é que foi possível observar que o exercício físico ele é realizado de forma isolada e traz benefícios cognitivos, com certeza, e motores também, e proporciona uma manutenção ou até mesmo uma melhora temporária. E os principais ganhos obtidos com a prática do exercício físico foram melhoras na linguagem, funções executivas de atenção, acompanhadas por melhores motoras, e em itens como mobilidade, força de membros inferiores, velocidade de marcha e alcance funcional mesmo, né? Só que é bom a gente saber que nem todo esquecimento é sinônimo de doença de Alzheimer, né? Há também um envelhecimento normal, um transtorno cognitivo leve ou até mesmo a doença depressão, né? Que acomete muitas das pessoas, né? E é isso. Agradeço e até a próxima. Eu espero que tenha gravado dessa vez.